irmãos, graça e paz, boa noite. Gostaria de convidar vocês a abrirem comigo a palavra de Deus no Evangelho do nosso Senhor Cristo, conforme nos ensinou ou nos escreveu João, capítulo de número 20. Nós vamos ler do versículo de número 24 até o versículo de número 29. É o texto que vai nos conduzir durante essa devocional, durante esse momento de hoje. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça, para que falemos com Deus. Não se esqueça sempre de convidar aqueles que estão próximos de vocês e de enviarem esse vídeo para aqueles que, porventura, precisam de um pouco de esperança e da palavra, um pouco da palavra de Deus nesses dias. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor vive, e porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã, e porque o Senhor vive, nós somos felizes, alegres e temos uma nova vida, uma vida contigo. Obrigado, Deus, porque o viver para nós é Cristo e o morrer é lucro. Obrigado, Deus, pelo domingo que acabamos de passar. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos conduziu com graça, o Senhor nos conduziu com misericórdia, o Senhor falou ao nosso coração através da Tua palavra que foi exposta, do sermão que foi transmitido, das devocionais que tivemos no domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por nos, em meio a esse momento tão difícil que a humanidade tem vivido, o Senhor nos lembrar ou colocá-lo numa semana tão gloriosa quanto a semana da Páscoa e nos lembrar que o Senhor vive, que a nossa vida não é deste mundo, que não temos pátria terrena, antes temos pátria celestial. Obrigado, Deus. E agora conduz-nos para meditarmos na Tua palavra. Conduz-nos para termos um encontro verdadeiro com o Senhor durante esse tempo de isolamento, durante esse tempo de pandemia. Deus, continua cuidando do Seu povo, como o Senhor tem feito de forma tão graciosa nesses dias. Em nome de Jesus é que eu oro. Meus irmãos, o texto começa dizendo: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ele não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Meus irmãos, o texto está situado logo depois do aparecimento do Senhor Jesus, conforme nos é narrado pelo Evangelho de João, aos seus discípulos após a ressurreição. O Senhor Jesus havia morrido, sido sepultado e agora estava ressurreto. Ele apareceu para Maria Madalena, o sepulcro vazio foi visto por Pedro e por João. Ele apareceu a todos os discípulos, conforme nos diz o versículo 19 a 23. Enquanto eles estavam fechados numa casa, com medo dos judeus, com medo que o seu fim fosse o mesmo fim do seu mestre. Mas o Senhor aparece e dá paz aos seus discípulos, e a paz reina no seu coração, e lhes capacita para a missão, dando-lhes o Espírito Santo, e eles vão cumprir a missão. E é isso que nos diz o versículo 24. Tomé não estava com eles quando o Senhor Jesus apareceu. Eles então correram até Tomé e foram lhe contar que eles viram o Senhor, que Cristo havia ressuscitado, que eles viram o Mestre, que eles tiveram um encontro com Ele, que esse encontro transformou a sua vida. E agora eles criam no Evangelho, e agora eles criam que Jesus era o Messias, criam que Jesus veio para cumprir tudo aquilo que era necessário. Mas Tomé demonstrou incredulidade. Quando Tomé ouviu as boas novas do Evangelho, quando Tomé ouviu sobre a ressurreição de Cristo, quando Tomé ouviu sobre essas verdades tão boas, tão maravilhosas e tão belas, Tomé não acreditou e colocou uma condição
Impossível. Tomé disse: se eu, Tomé, não encostar as minhas mãos nas marcas dele, se eu não vir o Senhor, eu jamais acreditarei que ele está vivo e que ele foi ressuscitado dentre os mortos ao terceiro dia, como diz as Escrituras. Tomé era um discípulo como todos os outros e havia passado por todas as experiências gloriosas e sublimes com o Senhor Jesus como todos os outros. Mas quando ele ouviu sobre a ressurreição, ele se demonstrou incrédulo. Talvez, meus irmãos, essa tenha sido a sua postura ou a postura do seu coração nesses dias. Talvez ontem, quando você ouviu de diversos modos, de diversas maneiras, de que o Senhor vive e de que Ele está com o seu povo, você tenha respondido com incredulidade. Talvez, aos olhos dos homens, aos olhos daqueles que estão ao seu redor, você tenha demonstrado alegria, dito Feliz Páscoa, entre outras coisas. Mas dentro do seu coração, você pensa: não há esperança. Eu só vou crer quando eu ver o Senhor. Eu só vou crer quando eu vê-lo, quando eu tocar nele, quando a realidade da sua ressurreição for verdadeira na minha vida, diante dos meus olhos, de forma material, de forma física, de forma presencial. Talvez para alguns de nós, a realidade ou o testemunho dos irmãos, o testemunho dos apóstolos, o testemunho dos discípulos, não seja suficiente para que nós creiamos que Jesus ressuscitou. Nós creiamos de que Ele está vivo e que agora a nossa esperança é renovada e que agora a nossa esperança é nova e que agora a esperança que nós temos é viva, verdadeira e não se ampara nessas coisas. Mas quando Ele estava mais uma vez com seus discípulos reunidos, com as portas trancadas, Jesus se põe no meio deles e sana toda e qualquer incredulidade de Tomé, se mostrando para eles, saudando a eles com a paz e chamando Tomé. Venha, Tomé, põe aqui do meu lado as suas mãos, vê as minhas chagas, põe o dedo do meu lado. Veja as marcas que a cruz e que a morte me deu. Não seja incrédulo, mas crente. Alguns vão dizer nesse texto que Tomé encostou as mãos, tocou em Jesus. Tem até uma gravura muito bela sobre essa passagem. Mas ao meu ver, meus irmãos, o versículo de número 28 nos demonstra exatamente a resposta de Tomé diante do Cristo ressurreto. Diante da realidade do Deus da fé, diante da realidade do Cristo ressurreto, diante da realidade de que Ele vive, Tomé se prostra de joelhos e pela primeira vez no Evangelho, Jesus é chamado de Deus e de Senhor. Senhor meu e Deus meu, Tomé se prostra em adoração. Tomé se joga de joelhos e adora Jesus Cristo ressurreto. O incrédulo é transformado num adorador. O incrédulo é transformado num homem com seu peito cheio de adoração, cheio de palavras de adoração a serem dirigidas ao Senhor. Jesus lhe diz então: porque você me viu, você creu. Eu não vejo essa fala de Jesus com um tom de reprovação, mas eu percebo essa fala de Jesus como uma constatação, graças a Deus porque você me viu e creu, mas felizes são aqueles que não me viram com seus olhos carnais e creram. Felizes somos nós que não vimos o Senhor de forma visível e palpável, de forma física, mas cremos. Então creia que Ele vive, creia que a sua esperança está nele, creia que a nossa esperança está nele e de que a sua vida nos dá nova vida.
fomos mortos e crucificados com Ele e podemos agora viver com Ele, sermos ressuscitados com Ele e vivermos para uma nova vida. Não mais segundo os padrões do velho homem, não mais segundo os padrões da velha vida, mas segundo a nova vida, a nova criatura, a nova criação que é feita em nós. Uma vida de adoração, uma vida de louvor, uma vida de glorificação do nosso Deus. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, adoremos ao Senhor, porque Ele vive e na sua vida e na sua ressurreição Ele nos comprou, nos conquistou, nos sarou, nos redimiu. Meus irmãos, as mensagens que foram transmitidas ontem, a realidade da ressurreição é viva e verdadeira. Não ponha condições visíveis e físicas para que você creia, mas ouça a mensagem do Evangelho. Abandone o velho homem e creia no Senhor Jesus. Aqueles que ontem tiveram seus peitos cheios de um vigor novo, restaurados pela ressurreição de Cristo e pela realidade que Ele vive, vivam essa vida, não como os homens segundo este mundo vivem essa vida, não como os homens segundo este mundo dirigem as suas vidas, pelo trabalho, pelas realizações, pela alegria, mas como os discípulos de Jesus dirigem suas vidas, mas como Tomé dirigiu a sua vida, não mais como um incrédulo, mas como um crente, crente no Senhor Jesus, mas como um crente de que Ele vive, mas como um crente de que todas as coisas que fazemos nessa terra são para o seu louvor, são para a sua adoração. Quer você seja um engenheiro, quer você seja o homem mais importante do mundo, ou o homem mais singelo deste mundo, viva para a glória de Deus, trabalhe para a glória de Deus, como se o seu trabalho fosse um serviço de adoração a Ele, de glorificação a Ele, para que os homens vejam o seu trabalho, para que os homens vejam os seus esforços, para que os homens vejam a sua vida e deem glória a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele fará. A esperança que vem dos céus nesses dias, a esperança do Cristo ressurreto, é a esperança do Deus vivo e verdadeiro, é a esperança de que esta vida não é um fim em si mesma, é a esperança de que nele temos nova vida, que não começa quando morrermos, mas começa já neste tempo, começa já nesses dias, começa mesmo no isolamento, começa aqui, hoje, e tem desdobramentos eternos, plenos, verdadeiros. Meus irmãos, nesses dias difíceis que temos vivido, quer estejam eles no fim, quer seja apenas o começo das dores, quer estejamos no meio delas, não se esqueça de que Ele vive e de porque Ele vive, somos agora adoradores e adoramos com o nosso trabalho, e adoramos com a nossa boca, e adoramos com a nossa vida, e adoramos com o nosso ser. Louvado seja o nome do Senhor, porque podemos adorá-lo, porque podemos, como Tomé, deixar a incredulidade de lado e adorar ao Deus que vive e reina eternamente, e adorar aquele que deixou a cruz vazia, aquele que deixou o sepulcro vazio, mas aquele que está no trono e governa o mundo, e governa a igreja, e governa o meu coração, e governa o seu coração. Meus irmãos, não se esqueçam dessas coisas e vivam uma vida de adoração ao nosso Deus, que vive e reina sobre tudo e todos. Quero orar por você, feche seus olhos. Deus, obrigado porque Jesus Cristo ressuscitou. Obrigado porque Ele vive, obrigado porque Ele é verdadeiro, obrigado porque Ele existe, obrigado porque Ele é real no meu coração, no coração da igreja e porque Ele espiritualmente está conosco e se demonstra conosco. Ajuda-nos, Deus, a conduzirmos essa vida para Cristo, com Cristo, em adoração a Ele e a Ti eternamente. Ajuda-nos, Deus, nesses dias de isolamento, não sucumbirmos à solidão, ao desespero,
mas a vivermos uma vida abundante, mas a vivermos uma vida regozijando no Senhor, que está vivo nos nossos corações, que está vivo e está assentado sobre a destra do Deus Pai. Livra o teu povo do mal e não nos deixe cair em tentação, Senhor. Continua provendo a casa dos teus servos e continua provendo o nosso coração da verdadeira adoração. Cuida de nós. Para a honra e glória do Senhor Jesus é que eu oro. Ajuda-nos, Deus, a oferecermos a nossa vida como um sacrifício agradável ao Senhor. No nome do Senhor Jesus é que eu oro. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos, e que Ele renove o coração de vocês, e que Ele transforme a vida de vocês, o trabalho de vocês, os esforços de vocês em verdadeira adoração para Ele. Que Ele seja adorado e entronizado no meio do povo dEle, em meio de cada um dos membros do seu corpo, de cada um dos tijolos da sua casa espiritual. Amém. Deus abençoe todos vocês.